Começando a live especial do Dia Internacional das Mulheres, aqui com os professores notáveis, eu, Antônio Humberto, Rafael Lara, Carolina Tupinambá e Luciano Martinez, estaremos aqui produzindo conteúdo nessa live sobre direitos e garantias das mulheres. A gente vai ser uma live bem intensa de conteúdo e vamos começar aqui pelo Rafael Lara, que já está inclusive na área. Deixa eu botar ele para dentro aqui. Tentar e testar a funcionalidade de mais duas pessoas na live. Grande Rafael Lara, boa tarde, amigo, tudo bem? Meu querido amigo eterno professor Fabiano Coelho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Rafael. E por aí? Graças a Deus aqui também está tudo bem. Já nessa oportunidade desse dia tão especial hoje, que inclusive ia estar em aula falando de embargos, declarações e recurso ordinário para a comunidade notáveis, deixamos de estar em aula para um dia tão especial como esse dia de hoje, né? E esperando entrar aí os nossos queridos amigos e professores notáveis, Luciano Martinez, manda a solicitação aí, Luciano, e Carol Tupinambá, né? Depois, para todo mundo que está acompanhando, já tomar conhecimento, eu vou sair, tá certo? E aí o professor Antônio Humberto vai entrar aqui no meu lugar para a gente poder dar continuidade. E hoje, pela primeira vez, a comunidade de trabalho notável vai tentar incluir 4 pessoas na mesma live, né, Fabiano? Vai ser a primeira vez que vamos tentar fazer isso. Vamos ver se dá certo. Já estou botando a Carol e o Luciano aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas vai dar certo, com certeza. Olha só, Chegou que mais maravilha! Que coisa linda! Que maravilha! É a primeira vez que eu participo de um negócio desse aí com 4. Aqui no Instagram, claro. Que massa, que massa, que massa. Que delícia, que legal. Ficou até bonito, viu? Vou fazer um print de tela. Todo mundo dê uma risadinha aí, por favor. Pronto, já fiz o print de tela, gente. É isso aí. Quem começa? Quem começa a falar? Carol, parabéns, Carol. Parabéns para Carol. Parabéns para todas as mulheres que estão na live. Parabéns aí pelo Dia das Mulheres. Essa aqui é a homenagem que nós, professores do trabalho notável, estamos fazendo aí para as nossas com certeza. queridas, competentes, combativas e sempre prontas mulheres. Então, meus amigos, parabéns de coração, acima de tudo, para a Carol e para todas que estão aí. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou tomando um drink que meu filho fez para mim, de 8 anos, ó. Que maravilha. Das framboesas, o drink da mulher, que ele falou. Tem uma cor especial, meio rosada, né? Só não é alcoólico. Nem pode. Né? Se fosse ele que tivesse feito, a gente ia começar a ter que fazer uma live aqui de proteção da infância e juventude. Gente, eu preciso. Mas muito bom estar com vocês. Aqui a gente tem que botar a mãozinha também, né? Aqui a gente tem que botar uma mãozinha. Verdade. Eu preciso fazer essa referência antes que eu esqueça, que senão vai me dar grandes problemas. Hoje, que é o Dia das Mulheres, é claro, saudação especial à nossa querida Carol Tupi, mas eu também preciso registrar aí uma homenagem muito especial para minha esposa, Juliana Nóvoa, tá? E para minhas filhas. Sabem que eu sou pai de 4 meninas. Então, tá aqui no meu DNA a representatividade feminina extremamente desenvolvida. Então, um beijo para Letícia, Luísa, Lara e Júlia. Eu tenho uma Júlia também.
Daqui a pouco tem todos os nomes de mulheres. Lara é charada minha, Júlia é charada minha Júlia, e Luísa é quase charada minha Lua, nova integrante da casa. Daqui a pouco uma delas chega aqui, como hoje é dia de festa, elas vão aparecer, eu trago aqui para mostrar. Vocês já viram, né? Acho que só não apareceu em uma live. Então, minha gente, quem começa é o Rafael. Olha, sintam-se todas muito cumprimentadas, homenageadas. Depois que as mulheres começaram a ter igualdade de direitos, o mundo começou a ficar mais pacífico, mais evoluído, mais desenvolvido. Afinal de contas, nos últimos tempos, nós evoluímos mais do que nunca, né? É sinal da participação feminina. É isso aí. Vamos lá, Rafa. Isso, e só fazendo o registro aqui para passar a palavra para o Rafael. Para a gente aqui do Trabalho Notável tem um sentido todo especial o Dia Internacional da Mulher, porque o nosso público é expressivamente feminino, né? Então a gente tem as estatísticas que o Instagram nos fornece, né? 60% das pessoas que seguem o Trabalho Notável é de público feminino, né? Então é muito bom ver as mulheres aqui junto com a gente, estudando todo dia nas lives, né, nos conteúdos que a gente fornece gratuitamente para o pessoal. E assim, pensando que é o público de advogadas, né, vai ser muito bom a gente começar aqui a live justamente com uma exposição do Rafael Lara, falando de prerrogativas das advogadas, o Rafael que tem uma postura, até mesmo como dirigente classista, que é irrepreensível nessa questão do trabalho feminino. Rafael, eu não sou suspeito para falar, porque quando a gente fala a verdade, a amizade é um mero detalhe, né? Mas o Rafael, fora o histórico que a gente tem junto, o Rafael está comigo lá no doutorado, né, onde a gente estuda muito a questão da mulher, né, envolvendo os direitos humanos, e o Rafael tem tido a oportunidade, como dirigente classista, não só de estudar, mas de praticar também, né, as questões pertinentes à igualdade de gênero e tudo mais. Então vamos começar acelerado aqui, o Rafael falando de prerrogativas da advocacia. Obrigado. E falar de prerrogativa da advocacia também é falar de direito, e ainda mais numa live em que nós temos aí advogados e magistrados que registros são modelos e exemplos de cumpridores das prerrogativas da advocacia, e que nas suas respectivas comarcas sei que gozam do carinho e da amizade da advocacia local. Como eu costumo dizer aí aos meus queridos amigos, se todos fossem iguais a vocês, sequer de prerrogativas precisaríamos falar. Prerrogativas da advocacia, da magistratura também, do Ministério Público, né? As prerrogativas elas são assaz importantes. E quando a gente fala em prerrogativas da advocacia, meus amigos, em algum lugares ainda as pessoas confundem esse tema de prerrogativas com privilégios, né? E acaba questionando se prerrogativa da advocacia seriam privilégios das advogadas e dos advogados. E antes de falar efetivamente das prerrogativas da advogada, que nós temos um dispositivo específico no Estatuto da Ordem sobre prerrogativas da advogada, é importante fazer o registro de que advogados e advogadas, eles não querem, não precisam, não buscam e nunca buscaram privilégio por meio das prerrogativas. Pelo contrário, o que se busca nas prerrogativas é garantir privilégios à sociedade, porque a sociedade ela é, de fato, representada pela advocacia. Então, a sociedade perante o Estado, seja o Estado juiz, o Estado policial, o Estado promotor, ela precisa de um amparo e precisa de uma equalização de condições, forças e de respeitabilidade. E essas prerrogativas da sociedade, elas se consubstanciam exatamente
nas prerrogativas da advocacia. Então, antes de falar sobre as prerrogativas da advogada, eu quero aqui fazer uma homenagem e agradecimento, até em nome da advocacia, professor Luciano Martinez, professor Fabiano Coelho, assim como o professor Antônio Humberto, que está aí no chat falando, que já já ele entra, que faz um bem danado à advocacia, gozar de magistrados, que são maioria, a verdade é essa, que são tão respeitosos e parceiros da advocacia. Mas, quando a gente fala em prerrogativas da advocacia, o pessoal está falando que tá ruim meu áudio, meus amigos. Estão... Tá um pouco ruim, tá chiando. Vou fazer um negócio aqui para ver se para mim aqui está normal. Deixa eu colocar. Agora melhorou. Com o fone, melhorou? Melhorou bastante. Ótimo, então desculpa aí. Então, continuando, só que esse desafio da advocacia é um desafio ainda maior do que a gente pensa e do que a gente fala, quando a gente fala e passa pela advocacia, pela prerrogativa da mulher advogada. E desde 2016, o Estatuto da Ordem goza de um dispositivo muito específico, que é o artigo 7A. É o artigo 7A, que é um dispositivo que fala especificamente dos direitos da advogada. Foi uma grande conquista da advocacia alcançar esse dispositivo e ele traz alguns pontos que muitas vezes a gente ignora no dia a dia da profissão, mas que quando a gente aqui estabelece no Dia da Mulher Advogada, em relembrar alguns direitos relacionados às mulheres de forma geral, falar desses direitos da advogada como mulher e no exercício de sua profissão é muito importante. E o artigo 7º diz, são direitos da advogada, inciso 1, gestante. E aqui nós temos duas alíneas. A entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x e reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais. São dois temas polêmicos por si só, junto à advocacia. A própria entrada em tribunais submetendo a advocacia a detectores de metais e aparelhos de raio-x já é efetivamente um tema que gera embates e gera debates de toda sorte, né? Em primeiro lugar, porque quando a advocacia ela entra em um prédio no tribunal, mesmo identificando-se, submetendo-se aos detectores de metais e raio-x, existe uma parcela que debate que os servidores e os magistrados, que também são parte da justiça, deveriam fazê-lo de igual forma. De toda sorte, ainda que isso seja mantido e que entenda-se que por medida de segurança toda a comunidade, entre elas a advocacia, nós temos de forma expressa no inciso 1, a linha A do artigo 7º-A do Estatuto de Ética do Estatuto da Advocacia, nós temos que as mulheres grávidas elas não devem se submeter a esses detectores e aparelhos de raio-x. Uma medida de proteção ali a gestante, porque ela não pode efetivamente estar submetendo ali o saco gestacional ou já o nascitura, a criança que ela carrega, a um aparelho que traz uma carga de radioatividade e traz aí consequências para isso. Então é um direito das mulheres e sempre que grávidas estiverem, não se submeterem a essas entradas. E a linha B fala da reserva de vaga em garagens de fóruns, garagem dos fóruns dos tribunais. E olha que interessante, meus amigos, olha que interessante. Não estamos falando em reservas de vagas nos estacionamentos da OAB ou nos estacionamentos outros destinados pela advocacia, mas em reserva de vagas à advogada gestante nas garagens dos fóruns dos tribunais, interna, para colaborar com que a advogada tenha efetivamente acesso. Então, são dispositivos que ainda não são cumpridos em todos os fóruns e tribunais do nosso país, mas que merecem efetivamente o carinho e a atenção
em razão do Estatuto da Ordem, desde 2016, ter inserido esses dispositivos. O inciso 2 fala que são direitos da advogada lactante, adotante ou que der à luz acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Essa é uma situação engraçada, porque apesar da legislação desde 2016 prever, somente quando o CNJ previu a obrigatoriedade dos tribunais em reservar um espaço adequado para as necessidades do bebê, é que efetivamente começou-se a se falar em um berçário nos tribunais. No TRT aqui da 18ª região, por exemplo, nós só tivemos esse berçário a partir do ano de 2018, 2 anos após, em um espaço ali apertado, reconheçamos, mas compulsoriamente criado e de muito boa vontade. E hoje nós temos no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região um local disponível para a mulher lactante ou adotante, aquela mulher está com um local reservado para as necessidades dos bebês. E algo que não está na legislação, mas que aqui em Goiás a advocacia, tanto os pais quanto as mães têm acesso, Luciano e Carolina, não sei se vocês sabem, mas nós temos uma brinquedoteca mantida pela Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? E essa brinquedoteca, feita aqui pela OAB CASAG, ela garante aos advogados e às advogadas um local adequado, igual essas brinquedotecas de shopping center mesmo, em que você deixa a sua criança lá, seu filho, sua filha, enquanto você vai fazer uma audiência, enquanto você vai fazer uma diligência. É um exemplo, eu diria, para o resto do Brasil, o que aqui em Goiás, no Tribunal Regional do Trabalho, nós temos já implantado. Pois bem, meus amigos, mas também são direitos da advogada, segundo o inciso 3, gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. E aqui eu já faço a minha primeira provocação notável do dia, né? Como se daria essa preferência? Porque na sustentação é fácil. Temos uma fila, ela apresenta, chama o processo dela à frente. Mas e quando nós temos audiências, meus amigos? Como é essa ordem de preferência? Penso eu que a forma correta de se fazer é, quando agendar a audiência de uma mulher, e ela é gestante, lactante, adotante ou que vier a dar à luz, ela atravessa uma petição e requer que a audiência do processo dela seja a primeira designada naquele dia. Penso que o juiz ele tem que compulsoriamente atender esse pedido, desde que comprovada aquela condição, e pedido antecipadamente. Não dá, na minha opinião, é chegar no dia da audiência e falar, ó, eu tenho uma audiência às 4, mas quero que ela seja a primeira, porque ali nós já temos uma pauta. Polêmico fica, professor Fabiano, e professor Luciano e professora Carolina, se a audiência dela, ela não requereu, mas ela é a terceira da pauta, digamos assim, e a pauta inteira está muito atrasada. E entre todos os atrasos, na condição de gestante, ela exige que a dela seja chamada primeiro, à frente das outras, mas dentro do horário dela. Me parece que há razoabilidade no pleito, e me parece aqui que nos termos do inciso 3 do artigo 7A da 8.906 é direito, sim, da mulher advogada. Meus amigos, no inciso 4, e já partindo para o último inciso dos direitos da advogada, nós temos direitos à advogada adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. E aqui é uma condição muito interessante. Eu já tive a infelicidade de acompanhar, até pela ordem, diversos incidentes muito desagradáveis dessas condições, em que foi feito o requerimento de suspensão desses prazos e ele foi indeferido, mesmo ela tendo notificado o cliente, mesmo ela tendo requerido expressamente, comunicado essa informação, e já me deparei com despachos em que o magistrado diz
a mulher, inclusive mulher que não era que ela estava gestante pedindo a suspensão, não. É que a audiência ocorreria quando ela estaria no hospital ainda para dar à luz. E o magistrado despachou dizendo que se quiser, literalmente, se quiser que subestabeleça, que a condição pessoal dela não pode atrapalhar um processo. E nesse caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, quem fez o mandado de segurança, por óbvio que a segurança foi liminarmente concedida e ali os prazos foram suspensos. Mas não são poucas as histórias, meus amigos. Não são poucas as histórias da mulher como única patrona da causa, estabelecendo essa relação, estabelecendo esse momento e esse pedido de suspensão, acaba tendo isso eventualmente indeferido, né, pelo magistrado. Pois bem, e parágrafos que precisam ser observados. Primeiro, os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação. E aqui eu abro uma outra polêmica para o comentário. Qual que seria esse período de amamentação? Poderíamos utilizar, por analogia, os 120 dias da licença maternidade? Ou, em se tratando de período de amamentação, a analogia adequada seria os 6 meses que a CLT estabelece para que a mulher tenha efetivamente 30 minutos de intervalo por 2 vezes ao dia, e esse é o período de garantia de suspensão de seus prazos. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 do artigo da advogada adotante ou que der à luz serão concedidas pelo prazo previsto, justamente aí agora citando o nosso dispositivo legal da CLT. Lembrando que o 2 e 3 é aquele relacionado às condições do bebê e às preferências de audiência de sustentação oral. E por último, o parágrafo 3º diz que o direito assegurado no inciso 4, que é justamente o dos prazos processuais, desse artigo, a advogada adotante ou que der à luz concedida, vai ser feito nos termos do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil que estabelece que é por 30 dias apenas. A meu ver, com uma inconstitucionalidade evidente, como eu acabei de falar, inconstitucionalidade evidente, já que o prazo teria que, no mínimo, atender aí o mesmo período de licença maternidade, quiçá o dispositivo de 6 meses da CLT. Esse é um compilado bem resumido de forma geral, aqueles direitos, as prerrogativas da advogada. Devendo, para encerrar, lembrar que todos, absolutamente todos os direitos e prerrogativas dos advogados se aplicam a toda a advocacia. Homens e mulheres, meus queridos amigos. Então, ficou para o debate aqui entre nós apenas 2 dispositivos. O prazo de suspensão, se segue esse prazo de 30 dias do CPC, ou se vislumbra-se uma inconstitucionalidade por um prazo mínimo de afastamento da Constituição, ou se a gente tem aqui, na segunda situação, como fica a situação das preferências em audiências. Somente se requerido antecipadamente, ou se nos eventuais atrasos poderia haver uma preferência na antecipação ali, ante a observância do atraso. Eu tenho uma perguntinha. Posso? Bom, e sobre a anuidade? Eu vejo que algumas sessionais divulgam notícias sobre abatimentos, sobre não cobranças. Existe algum posicionamento geral ou é mesmo em cada sessional que isso é oferecido? Eu afirmo isso porque muitas advogadas não sabem dessa possibilidade de terem um abatimento, não cobrança, enfim, essas são as manifestações, são variadas em relação à anuidade no ano em que tiverem concebido. E a segunda colocação é sobre os homens que adotam. Estes, muito possivelmente, terão um tratamento analógico, né? Mas eu sei que isso depende dos magistrados. Meu querido Luciano, interessante a pergunta sobre anuidade, porque ela é confundida, porque não existe previsão de abatimento da anuidade. Existe uma previsão que, no fim e ao cabo, alcança o mesmo resultado,
que é o seguinte: pela Caixa de Assistência existe um auxílio para a advogada, vou falar aqui de Goiás, porque realmente não existe uma formalização nacional, mas existe um auxílio à mulher que dá à luz, e esse auxílio é no valor equivalente a uma anuidade. Então, ela não deixa de dever essa anuidade, mas ela tem direito a receber um auxílio da Caixa de Assistência, que é o direito equivalente a uma anuidade integral da advogada que, no ano que ela vem a dar à luz. Tá? Com relação ao homem adotante, meu amigo Martinez, eu penso, como você, que deve ser efetivamente estendido a ele todas essas garantias e prerrogativas se ele está na condição de adotante, porém reconheço que nunca vi o debate do ponto de vista prático para saber se efetivamente esse direito ele é reconhecido ou não. Essas coisas diferentes só são debatidas aqui entre nós. Essa é a nossa diferença. Trazer Muito temas bom. Inéditos. Muito bom. E agora? Excelente exposição do Rafael. Acho que a gente pode ir imediatamente para a nossa segunda exposição, que o Luciano Martinez vai falar de direitos previdenciários das mulheres. E aí o Rafael fica à vontade, tá, Rafael? Quando der a tua hora, no bom sentido, né? Quando é a sua hora, parece assim, uma expressão muito forte, né? Mas você fique à vontade para se retirar quando precisar, tá, Rafael? Meus amigos, não é minha hora, não chegou minha hora, mas é a hora do Antônio Humberto. E aí eu vou pedir licença para aumentar o nível dessa live, desse quinteto, mas dizendo a vocês que qualquer coisa eu vou dar meu pitaco aqui no chat. Tá certo? Qualquer coisa eu vou dar meu pitaco aqui no chat, qualquer coisa se precisar eu volto. Estou à disposição dos amigos. Antônio Humberto, tá pronto aí? Grande abraço para todos. O mais jovem, o mais inexperiente se retira para dar lugar aí ao nosso querido amigo Antônio Humberto. Valeu. Vamos que vamos. Muito bem, a gente espera o Antônio Humberto ou eu começo? Acho que pode começar, Luciano. Tá bom. Bom, a mim coube fazer algumas observações sobre o direito previdenciário aplicado às mulheres. Em realidade, já faz algum tempo em que as distinções entre homens e mulheres... Olá, meu amigo Antônio Humberto, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui na primeira live A4. Poderia ser assim, mas o Instagram não permite. E nesse dia especial aí que a gente montou esse evento jurídico. Ainda. Pois é, eu estou começando agora a falar sobre os aspectos previdenciários. Você chegou exatamente quando eu teci as primeiras considerações. Mas tentarei ser bem breve em relação a isso, embora muito pudesse se falar sobre o assunto. Então, a primeira colocação que eu faço é que as diferenças entre homens e mulheres nos termos da Constituição, como todos nós sabemos, o artigo 5º iguala os homens e as mulheres. E as distinções entre os dois gêneros, elas se perfazem em decorrência de características próprias entre homens e mulheres. No caso específico, a maternidade é um ponto efetivamente de diferença, porque a maternidade biológica é uma manifestação exclusivamente feminina. Então, tudo que diga respeito a ela, evidentemente, será uma diferença justificada e uma diferença que tem como base um direito fundamental, que é o direito fundamental à proteção à maternidade. Afinal de contas, a maternidade, ela nada menos é do que uma forma de perenizar a espécie. Então, levando em consideração isso, tem que se cuidar mesmo das matrizes. Eu até lembro de um artigo que eu disponibilizo para quem está nos assistindo aí, quem tiver interesse. Eu escrevi um artigo junto com minha esposa, Juliana Nova, chamado Direito Fundamental à Proteção à Maternidade nos âmbitos trabalhista e previdenciário. Um artigo bastante interessante, que foi publicado tanto no Brasil quanto numa revista de Portugal,
e acredito que trate de todos os assuntos relacionados a essa temática. Se vocês quiserem, basta mandar um direct lá para mim, que eu mando diretamente para você. Mas vou falar aqui em breves linhas. Então, seja sob o ponto de vista constitucional, seja sob o ponto de vista previdenciário, as diferenças entre homens e mulheres estão efetivamente diminuindo, tirante, é claro, essas que dizem respeito à condição da maternidade. Inclusive, muito se discutiu sobre isso, meus amigos Fabiano, Carol, Antônio Humberto, durante a reforma da Previdência. É verdade que houve até uma pretensão de eliminação das diferenças etárias entre homens e mulheres. Mas, imaginando que não era ainda o momento de se chegar a tanto, se manteve ainda na Constituição, porque a Constituição é o único documento normativo que pode produzir a discriminação. Discriminação legitimada, é claro, e ela é evidenciada em uma aposentadoria específica, que é a aposentadoria produzida sob o ponto de vista voluntário. A aposentadoria voluntária, ela desde há muito tempo somente era oferecida para homens e mulheres com condições diferenciadas, e a Constituição legitimava isso. Depois da reforma, algumas modificações aconteceram. As diferenças que eram tradicionalmente estabelecidas em 5 anos entre homens e mulheres diminuiu. As mulheres passaram a ter um limite etário menor do que aquele antes existente. Eram 60 anos, agora são 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens na regra permanente. É claro que nas regras temporárias nós temos uma diferenciação. Agora notem que interessante, apesar de se exigir um limite etário agora um pouco menor, que a distância somente é de 3 anos, já foi de 5, hoje nós vemos uma exigibilidade de tempo de contribuição, porque as aposentadorias todas, a partir da emenda constitucional número 103 de 2009, terão de associar idade mínima e tempo de contribuição mínimo. Mas para as mulheres o tempo de contribuição exigível é menor do que o dos homens. São 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. Interessante é que essa situação ela acaba irradiando sobre uma aposentadoria que antes não era atingida por essas diferenças de limites etários, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Você vai falar, mas a aposentadoria por incapacidade permanente, afinal de contas, ela não acontece pela incapacidade que pode surgir a qualquer momento? Sim, é verdade. Mas um componente interessante que passou a existir com a emenda constitucional número 103 foi aquele componente relacionado à formação do valor da aposentadoria. É que, tirante aquelas situações correspondentes a aposentadorias por conta de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, que dão 100% do salário de benefício, aqui é diferente. Aqui você encontra uma possibilidade agora de a aposentadoria ter valores diferentes para homem e mulher, porque começa com um cálculo de 60% com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos de contribuição para os homens e os 15 anos de contribuição para as mulheres. Então, as mulheres acabam, nesse particular, tendo essa vantagem em relação ao número, a quantificação do valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Interessante, na verdade, a gente teve essa modulação, aí, diminuição dos limites etários, muita discussão que aconteceu no Congresso. Muitos achavam que era a hora de, paulatinamente, se aproximar um do outro em relação ao limite etário, mas ainda continuaram presentes essas diferenças entre homens e mulheres. Muita discussão aconteceu, meus amigos, muita. Inclusive, alguns diziam, poxa, mas levando em consideração estatísticas, as mulheres vivem mais do que os homens e, consequentemente, isso gera mais ônus para a Previdência Social. Enfim, diversas foram as argumentações, mas mantivemos, e acho que justificadamente, porque ainda é um construto permanente essa busca de igualdade do gênero. Então, ainda existe a diferença nos limites etários para as aposentadorias chamadas voluntárias, que está ali na base dos 3 anos agora. Só para uma curiosidade, existem aposentadorias que não têm a sua regulamentação em sede constitucional.
Então, consequentemente, a gente tem disposições infraconstitucionais que geram soluções diferentes. Por exemplo, a aposentadoria especial. O submetimento aos tempos de condições especiais de 15, 20, 25 anos é igual para homem e mulher. Não tem diferença nenhuma, porque está na legislação infraconstitucional. Outra situação também que está em legislação infraconstitucional é aquela que diz respeito à aposentadoria das pessoas com deficiência. Existe um tratamento diferenciado nesse particular que vai criar limites etários diferentes entre homens e mulheres, não naqueles moldes da aposentadoria voluntária. Ou seja, é uma questão que tem uma complexidade razoável, mas que no final das contas acaba demonstrando a sensibilidade do legislador para as jornadas duplas, triplas que as mulheres têm em suas vidas pessoais e profissionais. Mas, sem dúvida nenhuma, meus amigos queridos, a maternidade é o ponto de destaque. E por isso eu vou falar rapidamente de 3 situações que chamam muito a nossa atenção. A primeira situação é aquela que surgiu em decorrência do tema 72 de repercussão geral. Carol, me desculpe se eu estou tratando de um assunto que você trataria, mas como você tratará de tantos assuntos, eu acho que não estou tirando esse de você não. Mas é porque eu vou falar de uma perspectiva que me parece muito importante, porque foi muito mal interpretada a tese formada em relação a esse recurso extraordinário 576-967 do Paraná. É que, quando se formou a tese que se formou disse assim: é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Mas veja só como são as coisas. Apesar de o Supremo ter declarado a inconstitucionalidade integral do dispositivo que tratava sobre a cobrança das contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade, ele formou uma tese que só falava da cota patronal. Resultado: estamos enfrentando uma situação em que se mantiveram as contribuições sobre a parte que diz respeito à própria empregada ou à própria contribuinte individual. Então, ao contrário daquilo que se imaginava, eliminou-se para todo mundo, não se eliminou, não. A gente teve agora, recentemente, um parecer que foi expedido, é o 18.361 de 2020. Eu posso mandar ao Ministério da Economia, que dizia justamente isso, né? Que diz exatamente isso, sobre a possibilidade, sobre a inviabilidade de aplicar essa tese às contribuições previdenciárias a cargo da empregada. Então, é mais uma coisa a se enfrentar, é mais um obstáculo a se enfrentar, e o pessoal do Ministério da Economia fundamentou as suas razões no fato de que o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, quando tratava sobre essa matéria, ele dizia que o tempo de contribuição seria considerado durante o período de salário maternidade. Resultado: se o tempo de contribuição é considerado, entende-se que tem que haver contribuição. Então, o embate continua e eu vejo essas coisas, às vezes o Supremo decide as matérias e, mais adiante, as interpretações que se fazem sobre as decisões do Supremo precisam de outras demandas judiciárias. Bom, adiantando aqui e falando e lembrando que o salário maternidade, que é, digamos assim, o instituto previdenciário mais importante que remete à maternidade biológica e afetiva, ele tem 4 fatos geradores, né? O parto, o abortamento, a adoção ou guarda para fins de adoção, mas surgiu mais um, que é a gravidez de risco, meus amigos. Sim, a gravidez de risco. Esse fato gerador novo surgiu com a reforma trabalhista. Olha só que estranho. Não foi com a reforma previdenciária, não. Foi com a reforma trabalhista. E como foi que esse dispositivo veio a se incrustar no nosso texto? Lembro aqui vocês sobre toda aquela controvérsia sobre o trabalho das mulheres em ambiente insalubre. Bom, houve a 13467, depois a medida provisória 808, que mudou tudo, e depois voltou a ser a 13467, mas houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade, a ADI 5938, que mais uma vez trouxe uma modificação para o cenário. E disse: mulher nenhuma trabalha em ambiente insalubre nenhum. E o dispositivo já dizia lá, desde a sua origem, lá o 13467, que a empresa teria que manter o pagamento do adicional de insalubridade, por conta certamente de não perder a dimensão remuneratória. Só que esse adicional de insalubridade, que as empresas continuam a pagar, é compensado pelas empresas com os débitos que elas têm a título de contribuição previdenciária, tal qual acontece com, por exemplo, salário família. Interessante é que
Se a empresa não tiver onde lotar essa empregada gestante em um ambiente salubre, e muito possivelmente ela vai dizer que não tem, o que acontece com essa trabalhadora é que ela passa a fruir de um salário maternidade especial que se estende desde o primeiro dia em que ela é considerada como insuscetível de ser lotada em algum específico ponto, em algum lugar, e ela passa, consequentemente, a ter direito ao salário maternidade daquele momento até o final da lactação. Isso mesmo, essa proteção é dada tanto para gestante quanto para lactante. O dispositivo é o parágrafo 3º do artigo de número 394A, que diz assim, ó, quando não for possível que a gestante ou a lactante, uma ou outra, ou uma e outra, né, porque sucessivamente quem é gestante muito possivelmente será lactante, afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre da empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Resultado, é possível hoje que um salário maternidade se estenda desde os primeiros meses de gestação, vamos supor do segundo mês, para que a gente identifique a problemática, etc. e tal, está grávida, etc. Do primeiro ao segundo mês, aí a gente vai ter 8 meses, né? Mais todo o tempo correspondente, que naturalmente seria o salário maternidade, e mais o período da lactação. Então você pode ter salários maternidades que se estendam de 14 a 15 meses, tá? É uma novidade que pouca gente se ateve e pouca gente observou essa particularidade. Quem trabalha em ambiente insalubre tem essas particularidades a considerar. Bom, aí já fechando, partindo para o fechamento das minhas colocações, eu queria fazer referência a 2 particularidades que têm relação muito íntima com a maternidade. Maternidade biológica é um milagre, é uma coisa fantástica, incrível, é uma maravilha. Mas a gente tem que reconhecer que a maternidade afetiva foi muito desdenhada ao longo do tempo. Somente a partir de 2002 se considerou a possibilidade de licença maternidade e salário maternidade por conta da maternidade afetiva, de homem ou de mulher, somente a partir de 2002. Tinha uma tabela lá meio estranha que relacionava a idade do adotado com o tempo de duração do benefício. Mas a verdade é que isso foi se concretizando com o tempo e nós tivemos uma concretização um pouco mais plena, digamos assim, com uma lei no ano de 2017, interessantemente, que foi uma lei posterior à reforma. Então ela faz parte da reforma, que é a Lei 13.509 de 2017, que entre as várias vantagens comparativas, né, dos direitos, deixou muito claro que a licença maternidade se estende para a maternidade afetiva de adoção de crianças ou adolescentes, artigo 392A, tem escrito claramente criança ou adolescente, então até os 18, onde se pode adotar, se poderá ter licença maternidade. Incrível que lá no âmbito previdenciário o salário maternidade ainda continua com a trava, porque se usa a palavra criança e ainda colocou criança até 12 anos, o que é um absurdo, porque o conceito de criança na Convenção Internacional de Direitos da Criança é de pessoa de até 18 anos. A gente não vai nem polemizar nesse momento, porque não tem tempo. E outra particularidade que eu achei bem importante foi aquela relacionada ao conceito de amamentação. Muita gente falava assim, mas amamentação e maternidade afetiva? Sim, senhor. Amamentação em maternidade afetiva, ainda que seja amamentação artificial, mas amamentação. Esse direito foi estendido claramente pelo artigo 396 da CLT, que diz assim, para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a mulher ou o homem adotante, né? A 2 descansos especiais de meia hora cada um. Fechando agora as nossas colocações, eu faço referência a uma extensão da licença maternidade e do salário maternidade decorrente de uma decisão tomada no ano de 2020 pelo ministro Luiz Edson Fachin como relator, que hoje está aí no noticiário nacional, em relação a uma outra matéria. E aqui, especificamente, a gente vê ele também na berlinda ou no destaque, através
da ação declaratória de inconstitucionalidade 6327, tão importante, que veio a estender o tempo de duração do salário da licença maternidade para ter início quando ocorresse a alta hospitalar. Interessante que a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, é muito clara. Mas, gente, apesar disso, tem gente que descumpre. E houve necessidade de, no dia 21 de janeiro de 2021, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ter deferido uma medida cautelar em reclamação constitucional de número 45505, para que a licença maternidade fosse de 120 dias para uma enfermeira que tinha demandado isso e tinha pedido que o marco inicial de contagem fosse a partir da alta. Observe-se que, por algum motivo, a decisão que foi tomada em relação à matéria se utilizou de um referencial analógico que não tem nada a ver com a decisão do Supremo, que foi o referencial analógico de 180 dias, contados da data de nascimento da criança, utilizando-se o referencial analógico da Lei 13.301 de 2016, que também é outro aspecto que muita gente desconhece, mas que eu aqui destaco para vocês, que estendeu a licença maternidade e o salário maternidade para 180 dias. As pessoas que tiveram aquela desventura relacionada às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti terão licença e salário maternidade de 180 dias. Mas aqui, nessa decisão do Luiz Edson Fachin, é muito diferente, porque, em verdade, se conta o início dos 120 dias a partir da alta hospitalar, que pode demorar muito tempo. E durante esse muito tempo, se demorar, será também salário maternidade e licença maternidade. É isso aí, meus amigos. Eu fiz um balanço geral dos principais fatos e elementos que dizem respeito ao trabalho feminino, à maternidade afetiva e da maternidade biológica e da aposentadoria, conforme a emenda constitucional número 103 de 2019. Uma palavra ao nosso chefe. Valeu, Luciano, foi bom demais a tua exposição, muito instrutiva, e a gente vai vendo aqui nos comentários, né, o pessoal bastante satisfeito. E vamos dar uma boa noite aqui para o Antônio Humberto, né, que chegou no meio da exposição. Tudo bem, mano? Tudo bem, tudo tranquilo. Prazer estar com vocês nessa tela dividida em 4, né? E nesse dia tão especial para a gente. E não só, ou muito menos pela inovação tecnológica que estamos inaugurando, mas principalmente pela ocasião e pelo pretexto dessa reunião nossa para celebrar, né, o Dia Internacional da Mulher, e de uma forma um pouco diferente, falando de direito, mas o direito das mulheres, né, nas suas diversas vertentes. E por isso é um prazer. Uma pena que o Instagram não foi feito para nós, né, porque deveria ter pensado numa tela em 5 para que o Rafael não precisasse sair. Beleza. Eu vou fazer algumas considerações aqui sobre a proteção internacional da mulher, né? Alguns itens dos direitos humanos, né? Da proteção internacional dos direitos humanos, mais especificamente as mulheres que constitui hoje fundamentos importantes, né? Os tratados internacionais de direitos humanos, eles acabam reforçando demandas internas, inclusive em momentos, né, em que maiorias esporádicas, né, que se alcance no parlamento, ou mesmo, né, uma maioria expressa pelo poder executivo, naquilo que a gente tiver um tratado internacional de direitos humanos, acaba que encontram limite, né, uma barreira a possíveis retrocessos a direitos humanos, e isso é uma dos fatores importantes. Em relação às mulheres, mais especificamente, a gente pode coletar, né, diversas demandas que acabam ingressando, de certo modo, nos tratados internacionais de direitos humanos, e ingressam de modo paulatino, né? Com em especial Norberto Bobbio, a gente aprende a questão da historicidade dos direitos humanos, né? E é uma evolução contínua, né? Os direitos humanos não constituem uma página que é escrita
de uma só vez, né? Uma página construída a partir de lutas, inclusive de grupos que se organizam, né? Grupos, muitas vezes, que têm situações de vulnerabilidade e apresentam demandas que acabam sendo expressas nos tratados internacionais de direitos humanos, né? As mulheres estão nesse contexto, assim como outros grupos também, né, vulneráveis nas sociedades em geral, como é o caso de pessoas com deficiência, como é o caso das crianças e dos adolescentes. E é importante frisar que no que tange ao movimento, né, de construção dos direitos humanos das mulheres, importa uma discussão sobre a igualdade formal, né, que seria uma discussão de conquistas eminentemente jurídicas, né, de reconhecer a isonomia entre homens e mulheres, né, a questão da própria liberdade sexual e reprodutiva, né, que é um tema muito importante, né, e hoje aqui, independente de qualquer bandeira ideológica, né, hoje a gente assistiu com muita tristeza, né, o Brasil se recusou a assinar uma nota na ONU, né, em razão do direito internacional das mulheres, por reserva do governo brasileiro quanto à expressão de reiterar aquilo que, inclusive, o Brasil já assinou em diversos tratados internacionais, a questão de liberdade sexual e reprodutiva, né, por conta de questões ideológicas, né, do governo, houve essa restrição e as grandes democracias do mundo, né, assinaram a nota, mais 60 países, e o Brasil ficou de fora, entendendo que a expressão é dúbia e, por isso, o governo brasileiro se sentia em mal-estar de ratificar essa nota. O fomento à igualdade econômica, né, que aqui é um item importante, né, de buscar a igualdade não meramente formal, mas a igualdade material. E aí um exemplo no nosso campo trabalhista seria a questão da Convenção 100 da OIT, que o Brasil ratificou, né, que é uma convenção de isonomia salarial entre homens e mulheres, redefinição dos papéis sociais, né, que aí é algo que mais que um tratado, mais que uma norma de direitos humanos, importaria a construção da sociedade, né, um avanço, né, para a redefinição dos papéis sociais, e nisso a gente vê trabalhos importantes no Brasil, como o Ministério Público do Trabalho, né, vem realizando pesquisas em questão de discriminação, não só de gênero, mas de raça também, quando a gente fala de discriminação de todas as espécies, né? O nosso instrumento principal, vou falar um pouquinho no final da minha exposição, é a Convenção 111 da OIT, sem dúvida, que trata de todas as formas de discriminação. E o direito à diversidade sobre aspectos de raça e etnia, que é uma discussão hoje interessante, né, que seria enxergar os direitos humanos numa forma transversal, né, o que a gente verifica que há uma vulnerabilidade maior quando eu tenho um empilhamento, né, de vulnerabilidades envolvendo a mesma pessoa ou mesmo grupo social. Né? Então, no campo das relações de trabalho, a principal norma internacional que a gente tem acerca de combate à discriminação é a Convenção 111, embora a gente possa colocar no pacote também a Convenção 103, de certo modo, que trata da proteção à maternidade, que acaba reforçando, né, a proteção da mulher e vai no sentido da isonomia. Agora, a Convenção 111 ela é muito importante porque, primeiro, ela combate todas as formas de discriminação, ela não se restringe à questão do trabalho em si, né, a discriminação de trabalho, emprego e oportunidades também. Quando a gente fala em oportunidades, isso vai desde da capacitação profissional até mesmo
no campo da ascensão funcional nas empresas, né? Da empresa ter algum tipo de política de ascensão de mulheres. Além disso, a Convenção 111, ela trata das discriminações que são razoáveis, que são toleráveis, né? Então, no campo mesmo das mulheres, a gente percebe algumas discriminações que elas têm sentido na própria proteção, né? Como, por exemplo, lá na NR11, eu não posso ter, NR31, melhor dizendo, do meio rural, eu não posso ter mulheres gestantes ou lactantes sujeitas a trabalho em local em que haja aplicação de defensivos agrícolas, né? Justamente para proteger não só a saúde da mulher, mas do nascituro, no caso da gravidez, e do bebê, do lactante, no caso, nessa situação específica. Envolvendo aeronautas, né? A gente tem situação também de legislação que veda a presença de mulheres gestantes em voos, né? Por conta de estudos que dão conta do risco, né? Da mudança de pressão contínua, né? Que pode gerar algum tipo de prejuízo na formação do feto. Então, essas discriminações, digamos assim, bem específicas, né? Discriminações que visam a proteção do trabalho feminino, elas não serão vedadas. Como também não haverá vedação na situação de ações afirmativas, né? Que a Convenção 111, ela também valida as ações afirmativas, que são todas medidas que visam compensar, né, vulnerabilidades históricas de um determinado grupo. Então, tudo que tu fizer no sentido de implementação, né, de políticas que visem melhorar a posição da mulher no mercado de trabalho, elas são bem-vindas na ótica da Convenção 111. E essa Convenção 111, ela é materializada na nossa legislação interna pela 9.029, né? Pela Lei 9.029, que é de combate geral à discriminação, e a gente tem percebido algumas decisões, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho, bem interessantes a respeito. Eu vou ficar só num caso aqui, para já partindo para o final da minha exposição, um caso bem interessante, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho há 3 ou 4 semanas atrás, foi esse ano ainda. O caso é que uma trabalhadora era a única mulher dentro de uma embarcação, e a embarcação não tinha cabine específica para comportar ela de forma isolada dos homens, né? Então, a empresa acabou que, ao final, havia uma intenção de contratar outras mulheres, parece que não vingou, e por conta disso, a empresa, ao final da viagem, dispensou-a, dizendo que, como não tinha estrutura na embarcação para fornecer uma cabine apenas para ela, como única mulher no local de trabalho, então a empresa, para não deixar ela nessa situação de vulnerabilidade, achou a solução que era a dispensa sem justa causa. E o Tribunal Superior do Trabalho aplicou, nesse caso, a Lei 9.029 para considerar o caráter discriminatório da dispensa, que gera efeitos bem adequados, né? Para dizer o mínimo, né? Já que a pessoa é uma lei que, de modo bem interessante, reconhece objetivamente o direito à reparação por danos morais e ainda a possibilidade do empregado optar por uma indenização compensatória ou uma reintegração, né? Então, acaba que essa Lei 9.029, ela materializa, ela dá efetividade à Convenção 111 no plano interno, e é um ponto interessante que a gente vê, né, Carol, Antônio Berto, Luciano Martinez, né? A gente vê ainda uma efetividade muito baixa dos tratados internacionais, né? A própria formação jurídica nossa, né, no Brasil é muito débil
acerca disso. E aí a gente vê com grande, eu não sei o adjetivo, se seria estranheza e ao mesmo tempo alegria, de certo modo, mas a Lei 9.029, que materializa a Convenção 111, a lei é de 95, né? E a gente percebe que a lei, 25 anos depois, é que passa a ser realmente objeto da rotina dos advogados, né, que formulam pretensões envolvendo questões discriminatórias e dos próprios juízes, dos próprios tribunais. Isso, de certo modo, revela a dificuldade que é a luta histórica dos direitos humanos, né, das mulheres em específico, mas dos direitos humanos em geral, que não é uma construção do dia para a noite. Mesmo que se coloque no papel, mas se coloque numa norma, a gente vai ter que continuar enfrentando situações como o Rafael Lara mencionou aqui na primeira exposição, né, de parecer que, mesmo estando na lei, você precisa ainda de um trabalho muito árduo de convencimento, né, dos próprios operadores do direito e dos magistrados em especial, de que aqueles direitos humanos são para valer, né, que não é uma mera norma que colocou ali para dar uma satisfação para a comunidade internacional, por exemplo, ou para fazer arrefecer o ânimo de determinado grupo que pressiona o parlamento ou mesmo o executivo. Tá? Então, eram essas as considerações que eu queria fazer por hora. E aí já passa a palavra, né, para a Carol, que vai ser a próxima exposição. Não sei, eu posso encerrar como a mulher Ou passa isso, o Antônio Humberto poderia dar sequência, então, e a Carol faz o grande finale. Pode ser. É isso aí. É isso aí, acho que fica bem colocado. E além do simbolismo, né, todo, eu acho que nesse caso não quer dizer que a Carol ficou por último, mas que normalmente nos grandes espetáculos o último número é o grande destaque, é o apogeu da apresentação e é com esse sentido que a gente faz esse posicionamento, né? Então, nós combinamos que eu falaria sobre a proteção jurídica do trabalho feminino, além das questões atinentes à maternidade, porque nessas questões atinentes à maternidade, afora os aspectos previdenciários já tangenciados pelo Luciano, a Carol vai centrar, né, o foco da sua atenção nela. Então, basicamente, eu vou fazer um passeio que, de certa forma, foi abreviado pela conexão inevitável que o Fabiano fez entre a Convenção 111 e a Lei 9.029, de tal modo que eu vou pensar apenas alguns aspectos que o Fabiano não tratou na sua abordagem sobre essa lei tão importante e, como disse o Fabiano, só agora parece que, de repente, lembrada, né? Nós podemos dividir, me parece, em 3 grandes grupos normativos a disciplina da proteção jurídica do trabalho feminino nos diplomas internos mais importantes. À frente de tudo, é claro, a Constituição, depois a CLT e, por último, nesse caso, até por uma questão cronológica também, a Lei 9.029 de 95. A Constituição Federal, na verdade, todas essas normas, elas têm como eu diria, centro de atenção, como polo irradiante, né, a questão da discriminação. Sem dúvida nenhuma, é lamentável que nós tenhamos de inscrever na Constituição Federal e na legislação ordinária disposições que dizem respeito ao trabalho feminino, né? Porque no caso do trabalhador com deficiência e no caso do trabalhador que seja criança ou adolescente, há uma justificativa simples de ser percebida. A própria Constituição proíbe o trabalho ao menor de 18 anos, ao menor de 16 anos, desculpe, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14, né? E as pessoas com deficiência, de fato, são privadas, né, permanentemente de uma liberdade maior em termos profissionais, exatamente pelas privações que as suas limitações físicas ou mentais impõem. Mas no caso da mulher, nós não estamos falando de uma pessoa com deficiência e nem de uma pessoa menor, nós estamos falando de uma pessoa que é vulnerável, mas simplesmente por uma vulnerabilidade construída socialmente. E que, como foi construída socialmente, evidentemente, socialmente também pode ser
desconstruída e destruída. Não é? Mas o legislador, evidentemente, ele não poderia ser simplesmente otimista e esquecer e ignorar a ocorrência desse estado de coisas de discriminação. E é por isso, então, que a Constituição Federal bate pesado em relação a essa questão da discriminação e a CLT também, dedicando, inclusive, um capítulo da CLT exclusivamente para tratar do trabalho feminino. Na Constituição Federal, nós temos regras basicamente, é claro que eu vou me ater aqui às questões que envolvem o trabalho feminino. Há outras questões que poderíamos falar, como a isenção de serviço militar obrigatório, mas eu não vou fazer uma abordagem sobre o Estatuto Constitucional da Mulher, mas o Estatuto Jurídico da Mulher Trabalhadora, né? Porque é esse o foco que a gente está dando aqui ao longo dessa live. Então, em primeiro lugar, nós temos um conjunto de disposições da Constituição que vão tratar da questão isonômica. Ela vai estar, primeiramente, lá no artigo 3º, inciso 4º, onde se estabelece, como uma das ideias centrais da Constituição e do Estado brasileiro, o repúdio a todas as formas de discriminação, onde se insere, evidentemente, a discriminação por motivo de gênero. Também teremos essa mesma preocupação, e aí, especialmente voltada à questão de gênero, no artigo 5º, inciso 2º, que vai falar sobre a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, e mais adiante, no artigo 7º, inciso 30, o direito à isonomia na remuneração e nos critérios de admissão entre homens e mulheres e qualquer outro diferencial constitucionalmente repugnante, como, por exemplo, a questão da raça, a questão da origem e outros fatores que possam perturbar. E há ainda uma questão que vai numa linha um pouco diferente daquilo que se traduz nesses dispositivos que eu mencionei, que é o artigo 7º, inciso 20, que vai falar da necessidade do direito social, a proteção do mercado de trabalho da mulher, não é? Mediante incentivos específicos nos termos da lei. Curiosamente, nós temos pouquíssima coisa construída na legislação ordinária em torno disso. Porque mesmo a questão da maternidade, que a Carol vai tangenciar, é uma questão que já está na Constituição, houve apenas uma tímida expansão desse direito. Mas se nós verificarmos o corpo de dispositivos da CLT, ele não trata de incentivos específicos para a admissão de mulheres, mas simplesmente de restrições necessárias ao respeito à posição da mulher enquanto pessoa e enquanto gênero, mas que pode servir, infelizmente, na prática do mercado de trabalho, como um elemento de desincentivo à contratação de mulheres. E é claro que não estou aqui a dizer que essas proteções não devessem existir. O que eu estou dizendo é que, não havendo um conjunto de incentivos específicos, o sistema acaba ficando um pouco capenga, sendo muito primoroso, me parece, na proteção jurídica detalhada, né, do trabalho feminino, mas sem a construção efetiva de um sistema de incentivos específicos que pudessem redundar numa contratação maior, né, de mulheres no mercado de trabalho. E falemos, então, aí, falando da CLT, quais seriam, então, essas disposições? Basicamente, a CLT vai procurar inserir algumas restrições e algumas proibições aos empregadores em relação ao trabalho feminino. A primeira nota que a gente tem que dizer, Fabiano, é que me parece importante destacar, Fabiano, Carol e Luciano, que a reforma trabalhista, que a gente sempre, sempre não digo, mas pontualmente, talvez critiquemos mais do que elogiemos em termos acadêmicos, mas tal qual fez o Luciano, eu vou fazer aqui um registro, né, de elogio a uma novidade trazida pela reforma, que foi exatamente a revogação do parágrafo único do artigo 372 da CLT, que permitia uma questão muito curiosa. O caput trata da abrangência do capítulo relativo à proteção do trabalho da mulher, né, em relação a todo empregador. E aí o parágrafo único excluía dessa proteção exatamente onde era mais fácil e mais revoltante esse tipo de desrespeito, que era exatamente nas empresas compostas exclusivamente de pessoas da mesma família. E isso foi, felizmente, revogado de tal modo que também nessas empresas, mesmo que compostas de prestadores de serviços exclusivamente integrantes de um mesmo ente familiar, também estarão sob o palio e sob as obrigações de atendimento das disposições da CLT
não só em geral, mas também no que diz respeito, em especial, ao trabalho feminino. E há também um artigo novo, trazido em 1999, um artigo muito interessante, que já trouxe, eu diria, uma grande judicialização de vários aspectos, em especial em relação ao seu último inciso. Eu me refiro aqui às proibições impostas aos empregadores para anúncios de empregos que restringissem o acesso a pessoas de determinado gênero, estado civil, situação familiar, a não ser, evidentemente, naquelas situações em que isso seja notoriamente inevitável. Por exemplo, se eu estou querendo uma pessoa para fazer a higienização permanente digamos, de uma sauna masculina, que atenda exclusivamente pessoas do sexo masculino, evidentemente que é razoável que eu faça uma restrição de gênero nesse caso, e vice-versa, né? Se fosse uma situação, uma loja de produtos de lingerie, em que o anúncio restringisse o emprego apenas a mulheres. Isso me parece considerado algo absolutamente tolerável, exatamente porque tem a ver com a natureza da própria atividade empresarial e é digamos, uma restrição compatível com os interesses do negócio, sem que haja, nesse caso, um caráter discriminatório repugnante. Também vai falar sobre a impossibilidade, esse mesmo artigo 373A, da recusa ao emprego pelos mesmos critérios estabelecidos no primeiro inciso, a proibição de se considerar o sexo, a cor, a idade e outros fatores, né, na admissão ou também na fixação de salários, né, outra coisa também deve ser impedida, a exigência de atestados ou comprovantes de esterilização ou gravidez. Isso é algo muito grave, né? Eu diria, eu não sei o que seria mais grave, mas ambos são extremamente graves, porque dizem respeito ao que o professor Fabiano acabou de colocar, da liberdade sexual e também a liberdade sexual reprodutiva, né? Então, não pode o empregador aí querer garantir que as suas empregadas jamais terão filhos, né? E que com isso, então, ele, empregador, estaria, entre aspas, livre de licenças a serem concedidas por ocasião da maternidade. E também a proibição de adoção de critérios subjetivos no recrutamento de pessoas empregadas nas empresas privadas, né? E também falando sobre a proibição das revistas íntimas, uma questão que já povoa a jurisprudência dos tribunais trabalhistas, em especial do TST. Eu, particularmente, tenho uma visão bem mais abrangente quanto a essa proibição. Não me parece que a proibição apenas ao contato tátil seja algo suficiente para abranger essa proteção. Me parece que ela deveria abranger também a proteção de revista de pertences pessoais em bolsas, sacolas, porque naquilo que vai dentro de uma sacola, de uma mochila, de uma bolsa, vai também muito da intimidade das pessoas, e me parece que isso é um tanto quanto invasivo, a não ser quando as necessidades da empresa possam, digamos, justificar, mas me parece que, em princípio, isso não deve ser considerado. Também prevê, ainda nesse rol de disposições, o artigo 386 da CLT prevê que, no mínimo, as mulheres tenham folgas aos domingos a cada quinzena trabalhada, isso pensando aí na garantia do convívio familiar e tudo mais, certamente, né? Vejo que a regra geral é um pouquinho menos generosa, né? Mesmo depois das alterações havidas. Também a limitação quanto a suporte de peso, né? Que no caso dos homens vai até 60 quilos e no caso das mulheres de 20 ou 25, conforme o trabalho seja contínuo ou seja permanente. Isso está presente no artigo 390. Algumas obrigações empresariais, que na verdade são obrigações, no geral, comuns a todos os empregados, mas a inserção delas no capítulo referente às mulheres indica um cuidado especial que o empregador deve ter em relação às mulheres nessas questões, como, por exemplo, a questão de higienização dos locais e dos métodos de trabalho, a instalação de bebedouros, vestiários, banheiros e assentos suficientes. Aí cai, de certa forma, no que o Fabiano colocou aí sobre o episódio aí da embarcação, que não tinha instalações para abrigar de forma decente a mulher, a única mulher empregada, e também a instalação de vestiários e escaninhos individuais para as mulheres, excluídos aqui os escritórios, os bancos e o comércio em geral, quando não haja necessidade de troca de vestimenta para o trabalho. Isso está no artigo 389. Temos ainda
a obrigatoriedade de garantia de paridade de acesso de homens e mulheres aos cursos de formação profissionalizante oferecidos, lá do artigo 390B. E, por fim, me parece interessante comentar, Fabiano, eu pensei até que o professor Luciano fosse no seu vasto panorama sobre as questões presidenciais, ele fosse até mencionar isso, mas achei até bom que ele não tivesse mencionado, e me deixou um pequeno espaço para falar de uma coisa que me parece uma questão que foi resolvida topicamente, pontualmente, excepcionalmente e subsidiariamente, mas que vai numa direção que espero que seja progressiva, né, de nós nos aproximarmos da maioria dos países civilizados no mundo contemporâneo nessa questão da licença maternidade, que é o problema da licença maternidade se transformar numa licença parental. Hoje, no Brasil, apenas na hipótese da morte da mulher durante o parto, é que o seu companheiro, o seu marido, desfrutará da mesma licença que ela. Mas em outros países não se fala em licença maternidade, mas em licença parental, ou seja, uma licença para o casal, sendo os dois empregados, em que eles ajustariam entre si aquilo que deve, quanto tempo cada um permanecerá e a sequência, quando deverá ficar em casa cuidando do seu novo rebento. Não é? Infelizmente, nós só temos nessa situação, uma situação, eu diria, é uma licença quase humanitária, talvez, mas que me parece que sinaliza, quem sabe, para um futuro mais promissor, que nós nos aproximemos. Houve essa semana mesmo um seminário muito interessante que a Folha de São Paulo promoveu, em que foi exposto esse levantamento. O Brasil é um dos poucos países com direito do trabalho bem ordenado e bem regulado que não dispõe de uma licença parental, né? E apenas de licença paternidade, e uma licença paternidade evidentemente discriminatória, no sentido de que ela é bem inferior e que reforça exatamente esses papéis sociais definidos ao longo da nossa história, né? Em que o homem é apenas ou é o provedor ou é aquele que ajuda, quando na verdade o homem, para ser pai, ele deve participar. Não é? Talvez a própria noção de maternidade e maternidade nem devesse existir, e sim uma noção de parentalidade, de que ambos são responsáveis pelos cuidados, pela educação, mesmo nos primeiros momentos de vida da criança. E temos, por fim, vou falar aqui rapidamente, porque o Fabiano praticamente esgotou o tema, uma palavrinha rápida sobre a Lei 9.029, que é realmente uma lei inevitável de ser citada, porque, embora ela seja usada para muitas outras coisas, outras formas de discriminação, me parece importante que ela tenha uma vocação natural para procurar cercear de forma legítima a discriminação contra as mulheres no trabalho. E me parece, além dos aspectos que o Fabiano falou, do dano moral presumido, né, na discriminação, que foi uma inovação trazida numa alteração recente dessa lei, e na questão do direito à reintegração e à indenização estabilitária, também temos que lembrar que essa lei criminaliza a prática discriminatória. Criminaliza com a possibilidade de detenção de 1 a 2 anos e multa, além da possibilidade de uma multa administrativa pesadíssima. Ela não é ela é de 10 salários contratuais, sendo considerados contratuais não o salário da vítima, mas o maior salário pago dentro da empresa e que pode ser aumentado ainda em 50% no caso de reincidência, além da proibição de acesso à linha de créditos em instituições oficiais que ofereçam esse tipo de produto. Não é? Então, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de agregar. E só falando uma última coisa, Fabiano e Carol e Luciano, que me parece importante, que é uma ponte desse tema nosso com o direito processual. Né? A chegada do artigo 373 do CPC e a sua reprodução para dentro da CLT, no artigo 818, torna muito mais simples a possibilidade do juiz do trabalho, em cada caso concreto, nesses casos que envolvem discriminação, que nem sempre é uma coisa muito simples de ser demonstrada, de promover a inversão do ônus da prova, de forma, é claro, programada, prévia, fundamentada, antes da instrução ser iniciada, mas de modo a deixar para a mulher um papel menos torturante, porque ela sofre a tortura da discriminação e depois tem que sofrer a tortura de ter que buscar caminhos para a reconstituição daquele seu drama, daquela sua tragédia, daquela sua dor dentro do processo. E sendo que em muitas situações, principalmente quando a gente conecte com assédio sexual e outras formas abomináveis,
a prova disso é uma prova extremamente difícil de ser feita. Então, basicamente, era isso que eu tinha para colocar os colegas. E ávido aqui por ouvir a Carolina, passo a palavra a ela. Muito bem. Estou vendo aqui os comentários. Eu estava com um probleminha aqui na internet, mas eu acho que eu resolvi. Tá, agora está ouvindo e a minha imagem está direita? Está direito. Você caiu um pouquinho, mas voltou com tudo. Deu um negócio aqui, eu não sei, mas agora eu já apertei certo. Então, agradecer aí primeiro as pessoas vários comentários de Feliz Dia da Mulher, falando. E o professor Rodolfo Pamplona aqui, que maravilha. E me cabe, então, encerrar. Eu vou encerrar, meus amigos. Penso em encerrar falando, talvez, desde do início, né? Lembrar, fazer uma reconstituição. Na verdade, o trabalho da mulher, ele sempre foi objeto de muita discriminação e de uma problemática muito grande, não é só no Brasil, né? Hoje a gente tem pela última Datafolha uma diferenciação que chega a 80% de salário, dos níveis salariais, e mesmo como média, né, na ocupação de mesmos cargos no mercado de trabalho. Isso é uma realidade muito triste que o Brasil vivencia, mas não é diferente. Na verdade, ao longo da história, a gente tem, desde da antiguidade, relatos na Grécia, em Roma, né, da ocupação feminina como meras reprodutoras, enfim, de perpetuidade da espécie. Mesmo na Idade Média, com grandes nomes que foram destacados, a gente também vivencia um cenário da mulher escravizada pelo marido e tudo mais. Isso na Europa, no continente americano, todas as comunidades indígenas, né, desde a comunidade americana de incas, maias e tudo mais, assim como também nos berços brasileiros, a gente tem as mulheres iniciando o trabalho, né, ao sair dos berços e apenas terminando lá à beira do sepulcro. E essa tem sido a realidade. Eu acho que no Brasil, a gente teve, né, até antes do Brasil, depois quando a gente sai um pouco dessa Idade Média, a gente tem um protagonismo do trabalho da mulher, do reconhecimento da inteligência, né, das sábias enciclopédicas ainda no período da Idade Moderna, do Renascimento, mas com a ascendência do capitalismo, as mulheres novamente têm a imagem regredida, representando uma mão de obra barata e nada mais do que isso. Eu acho que no Brasil a história do trabalho feminino, em especial, ele teria 3 grandes marcos. Eu acho que o primeiro, quando a gente faz essa mudança do século XIX para o século XX, e aí a ação pelo voto feminino, pelo sufrágio universal, a educação e o acesso ao trabalho. Depois a gente dá um pulo para a década de 60 e vivencia toda a liberdade sexual e tudo mais, e nos anos 70, um destaque muito grande com base nos movimentos identificados junto às lutas sindicais, justamente, e um ingresso mais incisivo das mulheres no mercado de trabalho. Então, se a gente vai ver o histórico da legislação compilada pela CLT, e uma das primeiras datadas mesmo do início da década de 30, de 32, a gente tem decretos, né, inicialmente proibindo o trabalho noturno para as mulheres, principalmente em minerações, em subsolo, pedreiras e tudo mais. A possibilidade, né, a primeira vez que a gente tem descanso, proteção de maternidade, a possibilidade de descanso de 4 semanas antes e 4 semanas depois do parto. Quer dizer, imagina, a garantia de um descanso diário. E isso vem numa onda crescente, né, a partir também de um boom internacional, que o Fabiano expôs muito bem, e a gente tem registros muito anteriores até, desde de 1919, o Tratado de Versalhes, fazendo referências específicas à ideia de equalização do mercado de trabalho para as mulheres, e as convenções fundantes da OIT, número 3, número 4, que já tinham como bandeira justamente a proteção do trabalho da mulher. Então, acho que hoje é um dia que
deve ser muito comemorado, porque realmente é um avanço muito grande, né? De toda a luta que a mulher trabalhadora vem enfrentando no Brasil e no mundo, não é à toa que é um dia comemorado internacionalmente. Na verdade, a gente tem um avanço, uma virada, uma ginga civilizatória que a gente não observa em outros nichos sociais de forma tão relevante quanto nessa conquista dos direitos das mulheres. No Brasil, a gente ainda tem muito para caminhar, né? Porque nós temos essa diferença no mercado muito violenta, muito vergonhosa. Mas creio que a própria Lei 13.467, apesar de todos os pesares, né, de todo o universo de precarização que vem junto com a reforma trabalhista, nós temos a instituição de multa em razão da discriminação de sexo, né? Nós temos a normatização de perfis contratuais que, bem ou mal, conseguiram trazer algumas possibilidades de acomodação às necessidades femininas. E aí, estou falando do teletrabalho, estou falando do trabalhador intermitente, enfim, de mulheres que não tinham a menor perspectiva de ingresso no mercado de trabalho e que veem nesses perfis contratuais alguma perspectiva de reintrodução no mercado enfim, de dignificação da expressão do trabalho feminino. A supressão da cretina desse intervalo de 15 minutos antes de começar a fazer horas extras, que, né, segundo o Coppola, era o período que a mulher tinha que ligar para o esposo para saber se poderia ficar até mais tarde no trabalho. Então, esse tipo de... E fora a regulamentação de requisitos, né, para que, tudo bem que o Supremo já equacionou, mas a questão do trabalho da gestante em condições insalubres, a flexibilização do intervalo para amamentação, que bem ou mal, muitas vezes a gente sabe que a proteção ao trabalho da mulher, muitas vezes, ela implica, sim, em uma estigmatização desse trabalho, o reconhecimento da licença maternidade, por que não? Como direito indisponível, elencado no rol do artigo 611, letra B. Então, me parece que a gente tem, mesmo com a última grande reforma trabalhista que nós assumimos, assumiu até o saco de pancada do meu filho, eu estou no quarto do Rafa. E aí, não que eu de vez em quando não faça uso do mesmo, mas hoje eu estou no quarto do meu filhote. E aí, eu acho que a gente teve um grande avanço nessa última legislação, sim. Quando a gente vai fazer esse recorte, né? Esse recorte, agora está passando um negócio aqui, mas eu não sei o que é, mas e aí está dando esse barulho. Quando a gente faz esse recorte temporal, tá? Esse recorte na perspectiva aqui da minha fala, ou seja, qual seria a proteção da maternidade? A gente tem o basicão, né? A garantia do emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A gente tem a licença maternidade dos 120 dias. A gente tem a questão da licença para levar o filho ao médico. Muita gente esquece isso. Eu acho essa regra do artigo 473 da CLT, inciso 11, de uma sensibilidade importante até os dias de hoje. É uma regra antiga, mas a gente vê, e eu vejo muito em negociação coletiva, modelagens interessantes para esse tipo de coisa, inclusive para as mães comparecerem, para as mães e para os pais comparecerem em reuniões da escola dos filhos. São realmente necessidades e demandas que, apesar de estarem previstas aí no TLT da década de 30, elas se mostram absolutamente atuais. A questão do intervalo para amamentação, a gente tem 6 consultas médicas, é bom lembrar isso, e exames complementares garantidos como falta justificada, está lá no 392. 392 qual? Lá pelo parágrafo 4º. Durante o período da gravidez, 6, a gente está falando de 1 a cada 2 meses, né? A cada 8 semanas.
que me parece também uma norma de uma sensibilidade muito, muito relevante. Agora, eu gostaria de chamar a atenção nesses direitos da maternidade. O que me chama mais atenção são os pontos polêmicos que vêm ocupando os tribunais trabalhistas e até o Supremo Tribunal Federal, claro, nesses últimos anos. O primeiro deles, né, é a questão, a grande maioria, até o Luciano trouxe, mas tem alguns detalhes que me chamam a atenção. A questão do salário maternidade, eu acho que é muito relevante quando a gente vai pensar em limite e custeio desse salário. E aí, é muito bonito o discurso de que, olha, seguinte, hoje você ganha 20 mil, o empregador te paga 20 mil, mesmo se você tiver afastado por conta da licença maternidade. E aí, lembrando, gente, que está sendo muito comum a questão que o Luciano trouxe das mulheres que trabalham em hospitais. Hoje, né, o mundo está acontecendo dentro do hospital, por conta da pandemia que a gente está vivendo. Então, todas essas mulheres que trabalham em hospitais, todas essas enfermeiras, e outro dia estava um relato interessante de um cliente nosso falando sobre o boom de procura do gênero masculino nas faculdades de enfermagem. É uma faculdade essencialmente feminina. Mas é tão difícil, porque quando você entra no hospital, se você engravida, você já não pode. E se você não pode, quem é que vai estar ali para a enfermagem dentro desse contexto que a gente vive louco de pandemia? Então, outro dia estava um cliente reportando esse tipo de resposta do mercado da economia em relação a isso. Mas o fato é que, depois da ADI 1946, foi uma ADI relevante, em que o Supremo analisou a questão da limitação pecuniária do benefício salário-maternidade, antiga, mas ficou resolvido isso, né? Que a gente não poderia discriminar, estabelecer um teto. Ora, você ganha 5 mil reais, mas quando você for se afastar por licença maternidade, você vai ganhar X reais, R$ 1.000, R$ 1.200. E o Supremo falou que não tem sentido. Ok, não tem sentido. Mas um ponto de vista prático, que poucos que não estejam aí no mercado, no dia a dia da advocacia, conhecem, é que a empresa se reembolsa, né? O INSS não vai te... Existe uma diferença de 80% do nível salarial. Mas suponha que a gente chegue lá, que a mulher ganha 100 mil. O empregador, ele vai pagar 100 mil, mas ele não vai reembolsar 100 mil. Então, então esse empregador, ele se vê no mundo real entusiasmado para pagar altos salários? Eu vou pagar a minha, sei lá, a minha diretora jurídica, master, blaster, tudo de bom. Eu vou pagar um salário maior do que do ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, porque se engravidar, eu não tenho esse crédito previdenciário. Eu acho muito curioso isso. Isso é uma situação que acontece na prática, regulamentado por um monte de portaria, que a gente pensa que, na verdade, é uma situação constitucional, uma situação de direito fundamental, né, de direito social, no próprio contexto de todos os votos da ADI 1946, a gente vê que a ideia do Supremo é não causar discriminação, né, reconhecer os direitos sociais como direitos fundamentais. Mas tem esse probleminha prático que me parece no dia a dia insuperável, eu acho muito interessante. Ele é raro, por que ele é raro? Porque as mulheres não ganham mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, eventualmente, se um dia você se deparar com essa minoria do mercado, você vai sentir na pele esse problema curioso, para dizer o mínimo. Outra questão que me chama a atenção
que eu acho que vale a pena a gente falar, a questão do tema 782, né? 782 do Supremo, quando ele falou que os prazos de licença adotante não podem jamais ser inferiores aos prazos da licença gestante. É bom, porque no Brasil é bom ficar claro, mesmo as coisas óbvias. É bom quando o Supremo fala e aí fica todo mundo já resolvido na mesma situação. E outro tema que eu acho bacana também em relação à mulher gestante, o tema 973, quando o Supremo falou o seguinte, é constitucional remarcar teste de aptidão física daquela candidata que esteja grávida à época da sua realização, independentemente de previsão expressa em edital de concurso. Esse julgado, esse tema, é de suma relevância e de uma sensibilidade muito, muito apurada. Na verdade, a gente tem muitas críticas, né, a respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista, mas me parece que, em termos de proteção ao salário, às condições da maternidade, o Supremo não tem ficado muito a desejar. Tem algumas, pelo contrário, alguns julgados que merecem grande comemoração. Essa da licença da adotante é interessante, a própria questão, né, dos bebês prematuros. Eu tenho um sobrinho que, tadinho, ficou muito tempo, nasceu com menos de 1 quilo, um sofrimento para minha irmã. Nossa, quando acabou a UTI, a minha irmã voltou para trabalhar. Isso é muito cruel. Então, essa decisão também, reportada, né, pelo Antônio Humberto, pelo Luciano, é uma decisão maravilhosa, né, de que o Supremo realmente mostrou a que veio. Bom, meus amigos, eu queria encerrar mostrando, que hoje eu estou brincando, falando de maternidade, um desenho lindo que o Rafa ficou fazendo comigo aqui enquanto a gente estava. Olha, uma homenagem para as mulheres, de Feliz Dia das Mulheres, que o meu filhote fez, o meu papel mais gostoso de exercer, que é a maternidade. Então, que as mulheres, que as trabalhadoras... Ué, mas ficou você ao invés de quem? Da minha barriga, Jesus. Essa cara linda que ele tem. Então, gente, é isso. Que essas mulheres trabalhadoras consigam conquistar cada vez mais direitos e que direitos que passam, que ajudem a vivenciar, facilitem a vivenciar essa época mágica que é da gestação, né? Depois ainda vem essa coisa fofa aqui. É isso, pessoas. Um grande abraço, um prazer estarmos aqui, a primeira live em 4. E esse iniciozinho com o Rafael também imperdível, vamos deixar marcado. Show de bola, Carol. Muito, muito bom, muito legal. Tá? Foi espetacular mesmo, e, inclusive quanto à participação especial do filhote, né? Muito legal. Antes de encerrar, só passar a palavra para cada um que quiser dar uma boa noite. Eu só quero lembrar as nossas amigas advogadas que estão aqui assistindo a live que até amanhã a gente vai abrir uma oportunidade para quem quiser entrar na comunidade notável com um custo 25% a menor, né? Então, a empresa que comercializa os cursos do trabalho notável está praticamente tirando o lucro para essas vagas, que são vagas exclusivas para mulheres. Então, tem o link lá na bio, que é a mesma oferta de janeiro, só vai mudar naturalmente, que estende um pouco mais o período de acesso, mas quem tiver interesse em entrar de hoje para amanhã na comunidade, vagas exclusivas para mulheres, então uma ação afirmativa aqui, digamos assim. O Trabalho Notável está abrindo essas vagas com 25% de desconto. Aí tem que mandar um direct ou então mandar um WhatsApp no número que a gente deixou no post, tá? Para pedir o cupom de desconto, que o suporte faz uma conferência rápida só para certificar mesmo que a pessoa é elegível para o cupom. Algumas pessoas, inclusive, já fizeram a matrícula ao longo do dia, e fica dada essa oportunidade até amanhã.
Valeu, amigos. Fica franqueada a palavra para despedidas e agradeço todas e todos que participaram aqui dessa nossa live. Pode falar, Luciano. Quem fala? Eu primeiro? Deixa eu... Bom, gente, eu só tenho a agradecer. Para mim foi uma oportunidade ótima. A primeira vez que eu participo de uma live com tela dividida em 4 pedacinhos. Achei muito bacana e isso foi muito especial ter acontecido num dia tão destacado, num dia tão importante como o Dia Internacional das Mulheres. A importância das mulheres na nossa comunidade, na nossa sociedade, tem sido cada dia mais destacada. Espero que efetivamente chegue lá mais adiante um momento em que nós sejamos tão iguais, tão iguais, tão iguais, tão iguais, que efetivamente isso pouco seja relevante, né? Que a gente efetivamente possa apenas se importar com a nossa humanidade. E enquanto isso não acontece, vamos trabalhando, tentando fazer da nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais igualitária, não somente no campo correspondente ao gênero, mas no campo correspondente à raça, às etnias, enfim, que as diferenças efetivamente não se destaquem, mas apenas que elas sejam motivos de complementariedade, que elas apenas nos complementem como tem sido nas relações existentes por pessoas evoluídas entre homens e mulheres. É isso, eu agradeço muito, viu, a oportunidade de fazer parte desse grupo tão destacado, desse grupo tão notável. Parabéns a todos, parabéns a Carol pela sua bela exposição, pelo seu belo trabalho na advocacia, pela sua inserção na família, uma inserção tão bonita, com a sua relação tão linda com o seu filho. É tocante, é muito especial. Eu também tenho uma relação muito grande com minhas filhas, mas elas não estão aqui. Elas devem estar em algum canto, que eu sempre digo, não apareçam, porque elas geralmente querem ficar por perto aqui. Mas em um clima tão descontraído não seria nada de ruim, bem pelo contrário. Um abraço também a Fabiano, Antônio Humberto, esses irmãos maravilhosos que tanto produzem para o direito do trabalho, para o direito de uma forma geral. Parabéns, é o que eu tenho para dizer. Muito obrigado e um abraço. É isso aí, eu também vou fazer minha despedida, agradecendo a todos pela atenção, pela participação, pelo acompanhamento. E uma homenagem especial, é claro que é impossível querer delimitar ou demarcar as pessoas, mas eu vou fazer aqui uma homenagem final a 4 pessoas, a Carolina, que participa aqui conosco. E a minha filha Bárbara, né, que é um orgulho só, hoje mora longe da gente, mas uma pessoa que também é mulher e com uma consciência política, cívica e social fantástica, e da qual também só tenho orgulho. Então, um grande abraço a todos vocês, homens e mulheres que participaram dessa live, né? E estejamos juntos aí em outros eventos agora com essa novidade aí da possibilidade de um quarteto no Instagram. Grande abraço, pessoal. Tchau, Carol. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Salva isso, hein? Ah, com certeza.